Bom, turma, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a 14ª aula desse grupo de estudos. Como tem gente nova chegando por aqui, só brevemente contando para vocês sobre o grupo de estudos, foi uma iniciativa que eu comecei o ano passado, porque eu acabo tendo que ler muito artigo científico para dar aulas. E aí, como eu já faço essas leituras, curadorias, eu acabei encontrando no grupo de estudos um jeito de dividir um pouquinho com vocês esses artigos que eu já tenho lido, né? Então, eu acabo fazendo uma curadoria dos temas e trazendo sempre temas relacionados ao estresse ou às práticas contemplativas. A ideia é que a gente possa ler artigos científicos dessas áreas e depois eu costumo dar uma aulinha e depois eu abro para discussão, tá? Então, para quem está chegando hoje, sejam bem-vindos por aqui. Eu sou Regina, sou médica hematologista de formação, sou certificada em gerenciamento do estresse pela Harvard Medical School e certificada em medicina do estilo de vida pelo International Board, tá? O tema que a gente vai discutir hoje é um pouquinho pensando no burnout do ponto de vista do profissional de saúde, né? Como que isso nos afeta e quais são os recursos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de maneira mais prática para lidar melhor com o estresse, tá? Eu vou começar a apresentar aqui a tela. Já antes disso, vou deixar um convite aqui para vocês. Eu sei que alguns de vocês no grupo aqui me perguntam quando eu vou dar cursos, quando vai ter coisas novas. Então, o próximo curso que eu vou dar de capacitação em gerenciamento do estresse vai começar em março do ano que vem. E para quem quiser ser avisado, a lista de espera tá aí. É só vocês deixarem o nominho lá, que assim que eu abrir as inscrições eu aviso, tá? Então, vamos embora, gente. Eu vou deixar os microfones de vocês fechados, só porque eu não sei, às vezes, vocês estão querendo me perguntar alguma coisa ou se é só um barulhinho ou outro, tá? E aí, é, se alguém tiver dúvida mesmo, pode abrir o microfone e perguntar. Então, bora Bom, lá, em gente. termos de saúde, Pronto, valendo agora. Então, vamos ver como é que a gente consegue evitar aí esse danadinho desse burnout na vida real, né? Sem floreio, sem romantização do burnout, sem nada disso. Eu vi na enquete que eu coloquei lá no nosso grupo de estudos que muita gente diz que tem dificuldade de se desconectar do trabalho, mesmo nos momentos de descanso, muita gente sem energia para chegar no final de semana, né? Isso é muito comum mesmo. Mas vamos entender se isso é burnout ou não é e o que a gente faz com isso. E por que que esse é um tema que tem cada vez mais está sendo falado, né? E a gente tem ouvido tanto, não só dentro dos profissionais de saúde, mas dentro de todas as profissões, porque a gente tem identificado mais o burnout. E quando a gente pensa especificamente, essa pesquisa aqui que eu trouxe para vocês, é uma pesquisa que a AFIA faz anualmente. Esse resultado é o resultado do ano passado, da pesquisa que foi feita em 2024. E nessa pesquisa, 53% dos médicos que responderam no Brasil inteiro já tiveram ou estavam com sintomas de burnout, ou seja, metade dos médicos, pelo menos alguma vez na vida, já teve esses sintomas de burnout, né? Então, a incidência dessa condição ela é muito grande nos profissionais de saúde e em outras profissões que acabam tendo uma relação com o cuidado. Então, a gente vê uma alta incidência de burnout também em professores e em profissionais da segurança, policiais, bombeiros, são populações bastante acometidas pelo estresse. Mas hoje eu vou colocar o foco um pouquinho mais aqui na área da saúde. E aí, só para a gente ficar todo mundo alinhado, entendendo direitinho o que que é o burnout, para a gente ter esse diagnóstico de burnout, a gente precisa de sintomas em três grandes grupos, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, eu tô com burnout, e na verdade é um cansaço, é uma exaustão, mas não necessariamente é a síndrome de burnout. Então, o que que é a síndrome de burnout? A gente tem um primeiro grupo de sintomas que está ali na sensação de exaustão, de esgotamento. E esse esgotamento, ele pode ser tanto um esgotamento físico, um cansaço muito intenso do corpo,
que não melhora após o descanso, quanto um esgotamento emocional. A gente fica com as nossas emoções que a gente não. Qualquer gotinha que cai já extravasa o nosso corpo, né? Então, essas duas áreas de exaustão podem estar presentes, tá? E aí a gente começa a fazer a diferença da síndrome de burnout de outras condições. Então, lembrando, o cansaço é aquela condição em que você chega no final do dia sentindo que a sua energia acabou, né? Foi consumida, mas depois de uma noite de descanso e uma boa noite de sono, a gente acorda se sentindo bem de novo, com a energia de volta, tá? Às vezes isso é necessário um descanso de um dia, às vezes é necessário o descanso de um final de semana, mas a gente volta com essa sensação de energia retomada de novo, tá? No burnout, por mais que você descanse, você não se sente descansado, tá? Um outro grupo de sintomas do burnout está relacionado com o que antigamente se chamava de cinismo e hoje tem se chamado mais de desumanização, que são sintomas relacionados com a gente meio que entrar ali num piloto automático e ir perdendo a capacidade de se conectar com o outro, né? Então, começa a haver um isolamento, um afastamento emocional, tanto de condições relacionadas a nós mesmos, quanto de pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vai ficando um pouco mais crítico, um pouco mais impaciente com o outro, e chega num estágio que a gente realmente perde a capacidade de sentir empatia por quem está ao nosso redor. E quando a gente pensa isso em profissões que estão relacionadas ao cuidado, isso impacta muito, claro, na nossa própria profissão, né? Porque algo básico dentro de profissionais de saúde é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, o cinismo entra um pouco nessas condições relacionadas com esse afastamento emocional e um viver mais automatizado, né? Desumanização nesse sentido de uma vivência diária que ela entra nesse lugar de um piloto automático e que não nos permite uma granularidade emocional tão intensa. E tem um terceiro conjunto de sintomas que fazem parte da síndrome de burnout, que estão relacionados com essa sensação de ineficácia, de falta de realização profissional, né? Quando a gente vai perdendo um pouco o gosto ali por aquilo que a gente faz. E muitas vezes isso não interfere na produtividade, tá, gente? As pessoas que nos estágios iniciais do burnout, a gente tem muitas pessoas que mantêm a sua produtividade ou têm até uma produtividade aumentada. Mas chega um momento em que essa produtividade se mantém às custas de um esforço muito intenso, um esforço pessoal que é muito grande, né? Então é um custo muito elevado para a saúde. E coisa muito importante para a gente saber, tá? O burnout, ele necessariamente é um estresse crônico gerado pela condição de trabalho. Da maneira como aparece no CID-11, no Código Internacional de Doença, o burnout é uma doença ocupacional. Então, a gente não fala em burnout quando o estresse vem de outras fontes, tá? Para o diagnóstico da síndrome. Aí a gente pode falar num esgotamento, numa exaustão. Quando eu era mais nova, a gente ouvia muito uma palavra que hoje em dia a gente não ouve mais, quase, que é estafa. Ai, tô com estafa, tô estafado. Então, a gente pode usar todos esses termos, mas quando a gente está falando do burnout, isso precisa necessariamente estar relacionado ao ambiente de trabalho. Inclusive, o diagnóstico da síndrome de burnout para fins de afastamento, para fins de questões relacionadas às empresas, existem alguns organogramas ali para fazer o diagnóstico, você precisa comprovar que esse estresse foi relacionado ao trabalho, tá? Então, eu sei que não vem aqui ao nosso caso, a não ser quem for médico que trabalha especificamente com medicina do trabalho, né? Mas para nós o que importa é quais são os sinais de alerta do burnout, o que a gente pode fazer individualmente para evitar chegar nesse ponto. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, desmistificar. O burnout é uma condição de estresse crônico e, como muitos de vocês já me viram falando em aula aqui,
O estresse é uma condição fisiológica do nosso corpo. Então, o que acontece quando a gente tem um estresse prolongado é que a gente vai afetando o funcionamento do corpo, a biologia do corpo muda, e com isso a gente vai chegando numa condição fisiológica de adoecimento. Então, o burnout, ele não é preguiça, ele não é uma falha de caráter, ele não é mimimi. Ele é uma doença que tem como fisiopatologia um estresse crônico não tratado, e como tal, ele precisa ser entendido e precisa ser tratado, e esse tratamento vai ser multidisciplinar, tá? Então, retomando aqui a pesquisa da AFIA de 2024, a gente vê que muitos médicos que participaram dessa pesquisa trouxeram sintomas de burnout, mas o diagnóstico mesmo, ele aconteceu só em 6% dessas pessoas, exatamente porque a gente precisa dessa associação ao ambiente de trabalho. A gente vê que a incidência do burnout, ela é muito maior em mulheres do que em homens. Então, o sexo feminino está mais predisposto ao burnout. E a gente vê que existe uma insegurança em relação ao futuro, né? Então, as profissões da saúde atualmente têm se debatido aí com uma série de questões relacionadas à remuneração, relacionadas à entrada de inteligências artificiais no ambiente da saúde, e isso acaba gerando muita preocupação, né? E quando a gente tem esse estresse prolongado, praticamente 100% das pessoas concorda que isso vai impactar os seus relacionamentos fora do ambiente de trabalho. Então, apesar da causa principal do estresse estar no trabalho, isso acaba permeando todas as áreas da nossa vida. A grande maioria das pessoas entendem que esse nível de estresse vai impactar no desempenho profissional e quase metade dessas pessoas com diagnóstico de burnout já cometeram erros médicos por conta dessa condição. Então, realmente é uma condição que a gente precisa estar atento e que a gente pode sim prevenir. Então, vamos trabalhar nesse sentido de prevenir, né? E pensando na área da saúde, quais são os fatores de risco que nos colocam mais predispostos a desenvolver o burnout? Primeiro, tem o fato de que a gente cotidianamente está lidando com o sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, é um sofrimento que acontece e que a gente se sente impotente frente a ele, né? Muitas vezes a gente está com um paciente que está numa fase final de vida e que a gente, por mais que ofereça um cuidado adequado, a gente não tem como evitar esse momento que faz parte da nossa vida, que é o momento do óbito, mas isso pode gerar muito sofrimento nos profissionais de saúde, ou às vezes o sofrimento é porque a gente está com alguém que quer mudar de hábitos, que quer ter hábitos mais saudáveis e não consegue implementar esses novos hábitos, e a gente também sofre com isso, né? Então, o sofrimento ele pode vir de diferentes formas para o profissional de saúde. Além disso, a gente cotidianamente está à frente a casos de muita complexidade, né? O ser humano por si só já é complexo, e quando nossas engrenagens ali da saúde vão mal, a gente tem que lidar com uma complexidade muito grande nesses tratamentos. Então, isso é algo que nos coloca sempre alertas, a gente fica muitas vezes com essa sensação de sobrecarga e de que está sempre devendo alguma coisa, porque muitas vezes a gente não consegue se atualizar em tudo que a gente gostaria. Junto com isso, a gente tem cargas de trabalho elevada. Quando a gente olha essa pesquisa da AFIA, a média dos médicos ali que estava em burnout trabalhava em torno de quase 60 horas por semana, né? Então, se a gente pensar que dentro da legislação trabalhista brasileira, a gente considera em média 40 horas por semana, que daria 8 horas por dia de segunda a sexta, a gente vê que os profissionais da saúde têm uma carga de trabalho a mais e que muitas vezes não existe uma flexibilidade de horários, né? A gente não consegue ter autonomia muitas vezes sobre a nossa própria agenda, dependendo da área em que você trabalha. Então, é uma dedicação de um número grande de horas de trabalho e muitas vezes em horários que a gente gostaria de estar com a nossa família, cuidando de outras questões, né? A gente ainda tem uma questão cultural dentro da área da saúde, que é essa coisa do autossacrifício. A maioria dos profissionais de saúde foi ensinado desde sempre que a gente tem que colocar a necessidade do paciente à frente da nossa necessidade.
Então, muitas vezes, para cuidar de alguém, a gente deixa de se cuidar. E isso, durante muito tempo, foi bem visto dentro dos meios acadêmicos, dentro dos meios hospitalares, né? Então, é aquele profissional que não almoça para cuidar do paciente, que não volta para casa para ficar ali terminando de preencher um prontuário. E a gente sabe que quando a gente entra nesse lugar do autossacrifício, a gente está deixando de oferecer o melhor cuidado que a gente pode, porque uma pessoa que não tem saúde, ela não pode cuidar da saúde do outro, né? Então, eu costumo dizer que o autocuidado do profissional de saúde é uma questão de ética profissional. Se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro, mas como a gente vive dentro dessa cultura do autossacrifício, isso é algo que a gente acaba tem uma luta interna, né, para a gente se permitir parar um pouquinho para se cuidar. E exatamente por conta dessa cultura do autossacrifício, muitas vezes a gente não consegue impor limites. Então, os pacientes têm o nosso número de WhatsApp, o WhatsApp fica tocando a qualquer hora e a qualquer momento, sem respeito pelos nossos horários de descanso, paciente perdendo receita e pedindo receita toda hora, né? Então, quando existe essa dificuldade de impor um limite, isso vai também nos estressando. E por isso que a capacidade da gente reconhecer quais são os nossos limites e conseguir comunicá-los, ela é tão fundamental para a gente evitar de entrar nesse lugar de um estresse crônico que pode acabar virando aí uma síndrome de burnout, né? E não bastasse tudo isso que é próprio da nossa profissão, da profissão do profissional de saúde, a gente também vive dentro de uma sociedade em que é bem reconhecido estar exausto, né? É uma sociedade em que se você nunca tem tempo para nada, quer dizer que você se deu bem na vida. Essa sociedade de muita alta produtividade que a gente vive hoje, vê com bons olhos essa exaustão, essa dedicação única e exclusiva ao trabalho, e isso é muito perigoso para a nossa saúde física e mental, né? E aí a gente cai aqui muito em preconceitos, né? Em conceitos pré-formados. Muitas vezes, um quadro de depressão, por exemplo, ele é mal visto. A pessoa que tem um diagnóstico de depressão, ela é frágil, é fraca, não consegue lidar com o problema, mas o diagnóstico de burnout, ele é bem visto, né? Porque é aquela pessoa que, nossa, olha, se dedicou tanto ao trabalho que entrou em burnout. E, gente, isso é uma bobagem, né? Então, a gente precisa parar de olhar para condições da nossa saúde mental como algo que pode ser colocado num pedestal e que é um sinônimo de sucesso. Uma vez eu ouvi num podcast, eu nem lembro, eu acho que foi o Gabor Maté que estava falando, eu não sei quem, era um desses médicos bem famosos que trabalham com gerenciamento do estresse, e ele falou algo que chamou muito a atenção. Ele falou assim: o paciente, ele não precisa de você, o paciente, ele precisa de um bom médico. E muitas vezes a gente tem esse autocentramento, né? Ai, mas como é que eu não vou cuidar desse paciente? O paciente precisa de mim. Não, o paciente não precisa de mim, Regina, ele precisa de um médico capaz de cuidar dele. Se você ou se vai ser outro membro da minha equipe tão competente quanto, tanto faz, né? Então, acho que a gente precisa também treinar um pouquinho o nosso olhar para que a gente não fique nesse lugar, muitas vezes inconsciente, mas que é um lugar de autocentramento, como se o mundo girasse em torno da gente, né? Então, trazendo aqui para vocês alguns sinais de alerta de que você pode estar se encaminhando para o burnout ou que os seus pacientes, as pessoas que você cuida, podem estar se encaminhando para esse lugar, né? Primeira coisa é quando a gente começa a negligenciar o nosso próprio cuidado. A gente começa a pular refeições, ou a gente opta por comer qualquer coisa bem rapidinho para não se atrasar, né? E aí a gente começa a pegar o que é mais fácil, e geralmente o que é mais fácil não é o que é mais saudável para a gente. Então, nossas escolhas alimentares começam a ter uma qualidade ruim, e a gente deixa de ter uma rotina de alimentação. Quando a gente negligencia nosso cuidado no sentido de comer horas de sono para, ai, só para fazer mais isso, só para fazer mais aquilo, ai, é depois que as minhas crianças dormem que eu tenho tempo para mim, então aí é nesse horário que eu vou começar a, sei lá, cuidar da casa, assistir um Netflix, e aí ficar horas ali assistindo séries, né? Então a gente
de uma forma voluntária, a gente se priva de sono para poder fazer outras coisas. E isso é um sinal também de que a gente não está com o olhar atento para o nosso cuidado, né? E aí, coisas que às vezes parecem bobagem, né? Mas, por exemplo, para mim, Regina, um sinal de que eu não estou me cuidando muito bem é quando eu não consigo fazer minha unha. E aí, fazer a unha pode parecer uma coisa supérflua, mas quer dizer que eu nem aquele horário que era reservado para esse momento de fazer a unha eu tô tendo para mim, porque esse horário ele está sendo usado para outra coisa e geralmente é para coisas do trabalho, né? Então, se a pessoa começa a ficar ali muito descuidada consigo mesmo, esse é um sinal bem importante de que as coisas estão passando um pouquinho ali do limite, tá? E aí, gente, vocês podem estar achando estranho, né? Porque por coincidência do destino ou não, nessa semana que passou, eu estiquei um pouco minha corda, fui muito além do meu limite. Aí, quinta-feira à noite, eu tava com uma baita gripe. E o meu sinal de alerta, assim, bem óbvio de que o estresse passou da conta para mim é quando eu tenho herpes labial e minha boca tá aqui toda arregaçada. Então, eu tô falando com vocês com conhecimento de causa, né? Não quer dizer que porque a gente conhece as estratégias que a gente fica imune a tudo isso, mas quer dizer que a gente tem mais recursos para se recuperar rapidamente e encontrar o nosso eixo rapidamente, tá? Então, tá atento a esses sinais do nosso corpo é importante. Outro sinal de alerta é quando a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas que a gente gosta. Muitas vezes a gente está tão cansado, tão exausto, tão esgotado, que você não quer mais encontrar pessoas, você não quer mais fazer nada, você só quer ficar em casa jogado na cama, de preferência sem falar com ninguém, né? Então, quando a gente vai entrando meio nesse piloto automático, vai perdendo o gosto por coisas que antes a gente gostava de fazer, é um sinal de alerta importante. E aqui começam a aparecer sintomas como a anedonia, que é a falta de motivação, né? Você vai deixando de ter vontade de fazer as coisas, muito embora às vezes você continue fazendo. Eu vejo isso muito acontecer com mulheres que têm filhos pequenos, né? E assim, não tem como deixar o cuidado dos filhos de lado. Então, ela faz, mas ela faz sem nenhuma vontade de fazer, né? E isso muitas vezes vai colocando a gente nesse lugar da desumanização, da desconexão social. E aí, esse é um sinal vermelho, tá? Quando a gente deixa de fazer coisas com pessoas que a gente ama, porque a gente está com foco excessivo no trabalho, esse é um sinal vermelho, roxo, sei lá, um sinal, uma sirene gritando na sua cabeça de que alguma coisa está errada, tá? Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu moro numa cidade, eu e meu irmão moramos numa cidade, minha mãe mora em outra cidade, né? E o mês de outubro, como eu trabalho numa clínica de oncologia, a gente acaba tendo muita atividade em outubro por conta do Outubro Rosa. E aí foi um mês assim que eu estava trabalhando num ritmo muito acelerado. E aí teve um domingo, a gente ia ter um evento aqui no parque em São José dos Campos, e minha mãe ligou dizendo que vinha almoçar na casa do meu irmão, que era para eu ir para lá encontrar com eles. Gente, assim, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, mas eu tinha zero vontade de estar com eles naquele momento. Eu queria acabar o negócio no parque e vir para minha casa dormir. E isso me chamou muito a atenção, assim, de que, nossa, escapei aqui, né? Alguma coisa fugiu do meu controle e eu preciso retomar, tá? Então a gente distribuir toda a nossa energia ou a nossa melhor energia para o trabalho e não sobrar energia para as outras coisas, porque às vezes o tempo até sobra, né? Mas naquele tempo a gente não tem mais energia para estar com as pessoas. Esse é um ponto muito importante, tá? E uma coisa que eu tenho visto crescendo e tenho visto com muita preocupação é o uso de substâncias estimulantes do sistema nervoso central para que a gente simplesmente continue fazendo as coisas, né? É muito difícil. Ixi, tem alguém mexendo aqui na minha tela, gente. Entrou um xizinho aí. Um X que é para dizer para a gente não usar pílulas mágicas. Eu vejo muita gente hoje em dia recorrendo a Venvance, Ritalina, como uma forma de continuar produzindo muito. E essas substâncias, elas podem tanto gerar dependência, quanto chega um momento em que, apesar de você estar alerta, né? Então, a sua atenção, ela tá ligada, mas você não consegue ter um raciocínio adequado, você não consegue ter uma produtividade mental de qualidade. E o uso dessas medicações, elas também levam para exaustão, para depressão, e não só riscos para a nossa saúde mental, mas também a gente já tem
estudos mostrando que aumenta o risco de infarto, AVC, doenças tromboembólicas, né? Então, a solução não é a gente tomar alguma coisa que nos mantenha alerta. E aí eu tô falando aqui dos psicoestimulantes, mas isso vale também, né, gente, para suplementos, para coisas naturais que a gente usa para se manter trabalhando. Cafeína, super coffee, todos esses estimulantes que nos mantêm ali trabalhando. Não é essa a solução é a gente refletir, parar, olhar o que precisa ser feito e de fato fazer, né? Então, o que é que precisa ser feito? É claro que a gente tem que ter soluções das organizações, das instituições, hospitais, clínicas, Ministério da Saúde, né? Então, algumas coisas precisam ser feitas e elas são, de fato, coisas extremamente importantes. E eu acredito que para o próximo ano, agora que a gente vai ter a NR1, a gente deve ter um pouco mais essa questão de mensurar como é que está o bem-estar mental no ambiente de trabalho, né? Mas também aí ter toda uma mudança de cultura para que as lideranças de fato apoiem, engajem suas equipes, para que a gente tenha um cuidado com o bem-estar que seja genuíno e não só ali um negócio para inglês ver, né? Como eu tenho visto muita empresa fazendo, não, vamos colocar um programa de mindfulness aqui. E aquele é um negócio meio um tapa-buraco, né? Então, a solução não é essa, a solução é de fato olhar qual é o problema e revisar valores, estrutura de remuneração, estrutura de carga horária. Mas, para quem não é líder de uma equipe, dono de um hospital, dono de uma clínica, como eu acredito que seja o caso da maioria de nós aqui, o que a gente pode fazer individualmente, né? O que cada um de nós pode fazer para o cuidado com a nossa própria saúde. E aí eu gostei muito desse artigo, que foi um artigo publicado em 2022, trazendo um modelo de o que a gente pode, o que a gente precisa olhar e o que a gente pode fazer para evitar que o burnout chegue muito pertinho da gente, né? Então, esse artigo foi um artigo que foi uma revisão sistemática de outras revisões sistemáticas, e ele foca muito na questão do contexto, o mecanismo que foi utilizado, qual foi o resultado. E esse artigo eu gostei dele exatamente porque ele traz esse foco nas intervenções individuais, né? Então, dessas 17 revisões sistemáticas, eles mapearam 81 tipos de intervenções que podem ser utilizadas nesse contexto, desde práticas de atenção plena, técnicas de meditação, treinamentos cognitivos que a gente sabe que são muito positivos para o gerenciamento do estresse, até estratégias de autocuidado como massagem, aromaterapia, práticas mente-corpo como yoga e tai chi chuan entraram aí, grupos de suporte, aconselhamento, momentos ali de discussão da equipe. Então, eles pegaram uma ampla gama de intervenções para tentar entender o que funciona, né? Então, qual intervenção funciona, como ela funciona, para quem que funciona uma coisa ou outra coisa, em que momento. Então, é um tipo de artigo, uma metodologia que a gente não está muito acostumado a ver, né? Que é essa metodologia que eles chamam de revisão em guarda-chuva. A gente pega uma grande gama de práticas e tenta entender para quem que isso se encaixa e em que momento, tá? Então, quais foram os principais achados desse estudo? E ele tenta fazer um mapa que eu acho que ajuda bastante a gente a se enxergar nisso, né? Então, a primeira coisa é que precisa ser feita uma avaliação individual. Cada um de nós precisa parar um minutinho e fazer uma autorreflexão, né? Quais são as minhas necessidades nesse momento? O que eu preciso aprender de habilidades, quais áreas do meu conhecimento que têm lacunas que precisam ser preenchidas. Então, esse olhar individual do que precisa ser feito, o que eu preciso aprender, quais recursos eu preciso ter e que nesse momento eu não tenho, ele é muito importante, né? E aí, esse olhar do que eu preciso ter, ele vai estar dentro de um contexto. Então, será que essa prática que eu acho que eu preciso, eu quero aprender a meditar, será que existe como essa prática de meditação ser adaptada para as minhas necessidades? Às vezes eu tenho um tempo curto, às vezes eu não tenho um espaço adequado, né? Então,
é importante que isso se adapte à necessidade de cada pessoa. Também é muito importante, esse estudo identificou que é muito importante a gente ter um conhecimento estruturado sobre aquilo ali, né? Não basta a gente praticar, é importante a gente entender o que está por trás disso. E aí, por isso que eu faço tanta questão nos meus cursos de trazer a base científica de cada prática que a gente usa, porque isso faz diferença numa maior ou menor adesão àquela prática, né? A gente saber se a gente quer ou não quer, às vezes você sabe que aquela prática funciona, é boa, mas ela não faz sentido para você, você não quer, não tem nada a ver com a sua realidade, né? Também é importante a gente estar ciente do nosso ambiente de trabalho, não ignorar condições do ambiente de trabalho, o fato da gente ter ações individuais não faz com que as ações organizacionais sejam dispensáveis, né? E uma crítica que esse artigo faz e que eu acho muito importante da gente pensar é que isso precisa de alguma forma ser medido, a gente precisa mensurar esses resultados, até para a gente saber o que, que funciona mais ou o que, que funciona menos. Eu gosto muito de usar escalas de autoavaliação. Então, as que eu trago lá no curso, né, uma que eu uso bastante é a escala de estresse percebido, e aí você faz um antes e depois da intervenção e vê como aquilo te impacta. Uma coisa que eu uso muito no consultório é o mapa da saúde, né? Que tem o PHQ-4, que é uma triagem para ansiedade, depressão. Então, a gente ter uma medida mais concreta ajuda a gente a entender qual estratégia está funcionando para cada um de nós ou não está funcionando, né? E aí sim a gente vai entender o que, que funciona para mim, qual que é aquele recurso, aquela intervenção que de fato funciona para mim. E aí a gente pode olhar esses recursos que funcionam para cada um de nós dentro desse conceito dos recursos de trabalho que se baseiam ali na teoria PERMA, que é uma teoria da psicologia positiva, né? E aí, por que que esses recursos que entram ali dentro da teoria PERMA ajudam a gente a prevenir o burnout? A gente tem um montão de estudo mostrando que emoções positivas no trabalho, no ambiente de trabalho, aumentam a sensação de satisfação, de criatividade, de cooperação entre as equipes, né? Então, quando a gente tem equipes que fazem pequenos momentos ali que trazem a sensação de bem-estar, então algumas pausas para fazer uma prática junto, uma atividade de respiração consciente, quando um colega de trabalho reconhece o outro, quando o ambiente é um ambiente que tem um humor saudável, com emoções positivas, a gente tem uma menor incidência de burnout, né? Essas emoções positivas, elas fazem com que a gente encontre mais recursos sociais, recursos cognitivos para lidar com os desafios, né? Opa! É, Pensando na questão do engajamento, eu gosto muito de um autor que chama Shana Felt, ele é da Clínica Mayo, e ele é hematologista também e tem estudado muito o burnout na última década, né? E aí ele diz que o contrário do burnout é o engajamento. Quando a gente se sente engajado no nosso ambiente de trabalho, em geral, a gente tem uma menor chance de ter burnout do que quando a gente não tem esse engajamento com o ambiente de trabalho, né? Então, o engajamento traz um melhor desempenho, traz menos mudanças na equipe. E a sensação de engajamento, ela vem muito quando a gente tem a percepção de que a gente tem autonomia no ambiente de trabalho, quando a gente tem uma liderança que nos apoia, quando a gente tem oportunidades de aprender, tudo isso faz com que a gente se sinta mais engajado com o trabalho, né? Outra coisa fundamental, oh meu Deus, são os nossos relacionamentos. As nossas relações sociais, elas acabam funcionando como amortecedores, né, para os momentos de estresse. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente, no contexto da oncologia, acaba muitas vezes os pacientes falecem. Então, quando a gente tem um grupo que é coeso, que se dá apoio, a gente tem uma tendência a ter uma menor exaustão emocional, né? E os relacionamentos saudáveis dentro do ambiente de trabalho também facilitam questões relacionadas com a comunicação, que a gente sabe que é uma das questões que mais trazem problemas aí para a gente, né? No sentido de ter momentos de estresse. A gente tem ainda na teoria PERME esse M, que é de meaning, de sentido, né? Então, quando eu
tem um significado, quando o trabalho tem um significado para mim, quando eu tenho uma percepção de que aquilo está de acordo com o que faz sentido na minha vida, está de acordo com os meus valores, a gente tem uma taxa muito menor de estresse, de depressão, a gente tem uma motivação interna que é maior, né? E o último item aí da teoria PERMA, que é o accomplishment, que a gente pode traduzir como realizações, conquistas. Então, quando a gente é reconhecido no ambiente de trabalho, quando a gente percebe o nosso próprio progresso dentro do trabalho, a gente tem uma maior percepção de autoeficácia, de motivação, e a gente vai ficando também mais resiliente. Por isso que é muito importante quando a gente tem alguma conquista, mesmo que a gente trabalhe só no consultório, a gente, a secretária, né, a gente comemorar essas conquistas com essa nossa equipe, seja ela do tamanho que for, seja você e sua secretária, ou seja você e um hospital inteiro. Mas comemorar essas pequenas conquistas ajuda muito a gente a ter uma resiliência maior quando momentos estressantes aparecem, né? Então, quando a gente olha para essas características aí que estão dentro da teoria PERMA, a gente pode entender o que está faltando, né? O que será que dessas coisas eu não tenho hoje? Qual habilidade que eu não tenho? Ou qual dessas áreas eu gostaria de ter mais? Eu sinto que se eu tivesse mais, iriam me ajudar. Aí a gente vai se dedicar a aprender alguma dessas condições, né? Não só aprender, mas também colocar em prática. Porque isso é outra coisa que eu vejo. Eu até brinquei esses dias com os alunos dessa turma da capacitação, né? Eu gosto de ver programa culinário, e aí, às vezes, você vê uma receita maravilhosa e aí você nunca faz, e daí você esquece, né? Então é importante a gente aprender e colocar em prática. E quando a gente começa a colocar esses aprendizados em prática, a gente vai entendendo se a gente está conseguindo lidar bem com o estresse ou não. Então, quando a gente pensa numa situação, por que uma situação é estressante ou não? Quando a gente está dentro de uma situação, a gente faz uma avaliação, essas avaliações são muito rápidas, tá, gente? A gente nem percebe que a gente está fazendo, mas a gente faz uma avaliação ali. Isso é uma ameaça ou não é para mim, né? Então, se eu não considero como ameaça, essa situação ela não é estressante. Agora, se eu considero essa situação como uma ameaça, ela pode ser estressante, tá? E aí a gente vai para uma avaliação secundária. Eu tenho recursos para lidar com essa ameaça, com essa demanda que eu estou vivenciando? Quando a gente tem recursos, a gente vai lá, lida com a situação e pronto, acabou, né? Então, em geral, a gente lida com a situação a partir de um foco na resolução de um problema. Agora, quando eu sinto que eu não tenho recursos, a falta de recursos ela pode acontecer ou porque não existe nada a ser feito, e aí o que a gente vai fazer é trabalhar a aceitação e como que a gente lida emocionalmente com as nossas emoções, ou eu sinto que eu não tenho recursos e eu reconheço isso e vou em busca de aprender, né? Então, quando a gente tem quando a gente não é capaz, quando a gente não tem recursos, quando a gente não consegue lidar adequadamente com a situação, isso coloca a gente nesse ciclo de recuperação, de sobrevivência, e eu vou me embolando ali meio no estresse, né? E uma situação estressante vai levando a outra. Então é importante a gente reconhecer que a gente não está conseguindo lidar, ir em busca do que eu preciso para lidar com essas situações, aprender recursos novos, para que daí sim eu possa me manter trabalhando de uma forma sustentável, com uma performance que seja sustentável no longo prazo e para minha saúde, tá? Então, se eu sinto que eu não tenho, eu volto aqui, ó, e vou em busca do processo de aprendizagem de novo. E aí a gente pode de novo olhar ali para os itens do PERMA e ver o que eu preciso. Será que eu achava que eu precisava uma coisa, mas na verdade o que eu preciso é outra, né? Então, essa reavaliação constante é importante. A gente tem algumas coisas que nos ajudam a lidar melhor com o estresse. Tem alguns fatores de influência que vão ser próprios das organizações, como a gente já falou, e tem também outros fatores de influência que estão dentro dessa teoria da conservação de recursos. Então, se a minha saúde física está boa, eu vou lidar melhor com situações estressantes. Se o meu ambiente social, familiar, em casa está bom, eu tendo a lidar melhor com situações estressantes do dia a dia. Se minha autoestima está boa, se eu tenho um senso de propósito, isso me faz lidar melhor com as situações, mesmo que eu sinta que eu não tenha o recurso técnico para lidar, mas emocionalmente eu consigo lidar melhor, né? E daí, cada vez que a gente lida bem com uma situação estressante, a gente tem essa sensação de aprendizado, de sabedoria. É como se a gente atualizasse o nosso cérebro para que
dali para frente eu consiga lidar cada vez melhor com essa situação, né? Então, lidar bem com as situações estressantes nos colocam nesse lugar de mais vitalidade, de florescimento, né? E é claro que a gente precisa encontrar aquelas condições que sejam um esforço que é possível fazer no longo prazo, que não seja uma coisa que não se sustenta ao longo do tempo e que sejam efetivas para que a gente possa ter essa sensação de vitalidade e florescimento, né? E quando isso acontece, aí a gente vai ver a redução do burnout, a melhora do bem-estar físico, emocional, psicológico e outras coisas que nem estão relacionadas tanto assim só com o burnout, né? Mas essa sensação de crescimento pessoal, de mais autonomia, de satisfação profissional, elas também começam a acontecer, né? Então, esse estudo mostra para a gente que as intervenções elas precisam ser individualizadas, cada um de nós vai funcionar com uma coisa e não com outra. Então, não adianta a gente ficar olhando o que o colega, o que o amigo está fazendo, a gente precisa entender o que a gente está precisando agora, né? Lembrando que é importante essa educação estruturada para lidar com eventos estressantes, e basicamente lá no curso de capacitação em gerenciamento do estresse é isso que eu ensino, né? Essa base teórica, científica, mas também muita prática de como é que a gente vai desenvolvendo esses recursos para se perceber, se observar e lidar com eventos estressantes. E aí a gente pode ter desde recursos que são recursos cognitivos, até recursos que são recursos emocionais, aprender a lidar com as emoções, e momentos de pausa, de introspecção, para que a gente possa se observar e ser capaz de se regular, né? E a gente só se engaja nessas práticas se elas fizerem sentido para cada um de nós. Não adianta a gente querer forçar, a gente precisa entender como que essa prática faz sentido dentro da sua vida para que você consiga colocar ela de fato na rotina, né? Uma coisa que é muito importante para que a gente consiga refletir e para que a gente consiga ter uma melhor gestão do estresse é a gente criar espaços de silêncio para que a gente possa tranquilizar a nossa mente, né? Então, as práticas todas, as práticas contemplativas que nos ajudam a entrar nesse estado mental mais tranquilo, que permite que a gente avalie as situações com mais calma, que a gente tenha uma atitude curiosa frente ao que está acontecendo, elas são benéficas no gerenciamento do estresse, tá? Seja práticas de mindfulness, outras técnicas de meditação, técnicas de escaneamento corporal, técnicas de imaginação guiada, né, que colocam o nosso corpo num estado mais relaxado através de alguém que vai te guiando. Todas essas técnicas, elas são muito bem-vindas, desde que adaptadas para cada um de nós, né, e que a gente consiga entender qual que é o sentido daquilo ali no meu dia a dia, né? E só reforçando que todas essas medidas individuais, elas são importantes, mas elas não substituem que as organizações se reorganizem. Então, é nosso papel também militar nessa cobrança dos nossos ambientes de trabalho para que eles também estejam olhando para tudo isso, né? E se a gente puder medir, mensurar, melhorar a metodologia científica para estudar tudo isso, melhor, tá? Então, eu gosto muito de pensar no gerenciamento do estresse de uma forma que seja possível para cada um de nós, que seja gentil com cada um de nós, né? Então, eu trabalho muito dentro dessa abordagem que eu chamei de abordagem ser, que é a gente cultivar um sistema de estresse saudável, reduzindo o estresse tóxico, trazendo para o nosso dia a dia momentos de estresse saudável, estresse adaptativo que a gente chama, né? Como é o exercício físico, por exemplo. A gente tendo com frequência na nossa rotina momentos de descanso profundo, em que a gente coloca o nosso corpo num estado de reparação, seja isso num sono de qualidade, seja durante uma prática contemplativa, e que a gente possa usar recursos de adaptação para que o nosso corpo seja mais capaz de lidar com o estresse inesperado. Então, aqui a gente vai pensar desde recursos de adaptação biológicos, como uma alimentação que entregue para o nosso corpo os nutrientes como que ele precisa, até recursos psicossociais, né, da nossa rede de apoio e nosso olhar, como que a gente desenvolve um olhar
que enxerga as situações mais como oportunidade de crescimento do que como ameaças e desafios, até recursos de adaptação dentro da esfera mais da conexão interpessoal, conexão com a natureza, conexão com aquilo que é sagrado para cada um de nós, né? Então, gente, coisas práticas, tá? Para a gente levar daqui hoje. Acho que a gente pensar em cada um ser um líder melhor para si mesmo, principalmente nós, que a maioria de nós aqui somos profissionais autônomos, né? E aí a gente costuma ser muito duro com a gente mesmo. Quando a gente é líder de alguma equipe, em geral, eu vejo que a gente não trata os nossos liderados com tanta rigidez como a gente se trata. Então, é a gente conseguir desenvolver esse olhar mais gentil para a gente mesmo, que a gente possa ter mais carinho na maneira como a gente se cuida, respeitando os nossos limites, entendendo as nossas necessidades de pausa, né? E cuidando muito do nosso gerenciamento de tempo e energia. Então, a gente fazer um planejamento realista do que cabe no nosso dia é muito importante. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, na turma da capacitação que está acontecendo agora, a gente entrou um pouco nesse assunto do planejamento do tempo, né? E aí tinha algumas pessoas que não usavam agenda e começaram a usar a agenda do Google para visualizar. E quando você coloca tudo que você faz dentro de um dia numa agenda de forma visual, provavelmente você vai ver que é impossível para qualquer ser humano na face da Terra fazer tudo aquilo, simplesmente porque não cabe dentro do nosso tempo, né? Então, a gente entender que a gente tem um tempo finito, que a gente tem uma energia que é finita e que a gente precisa colocar prioridades no que a gente vai fazer, é o que nos ajuda a ter uma vida mais tranquila, né? Eu gosto muito dessa. Diz que na Índia eles têm um ditado que para a gente ter uma vida boa, a gente precisa, tem essa regra do 8-8-8. A gente precisa passar 8 horas deitado, 8 horas sentado e 8 horas em pé. 8 horas deitado é o tempo que a gente está dormindo, que a maioria de nós já não faz, né? 8 horas sentado é o tempo que a gente está trabalhando. E 8 horas em pé é o tempo de lazer, de diversão, da gente poder ter atividades de prazer na nossa vida. Então, olhar também para essa distribuição, como é que está a distribuição das coisas no meu dia? E muitas vezes a gente se depara com semanas que são só trabalho, né? Não tem nenhum momento ali de lazer, de diversão, de cultivo de hobbies, que a gente possa espairecer a cabeça, né? Então, a gente precisa se colocar como prioridade na nossa agenda. E aí, para a gente fazer hoje, aproveitar que é segunda-feira e já fazer hoje. Queria que cada um de vocês desse uma olhada na agenda do último um mês e que vocês observassem: será que o que está ali na agenda desse último um mês reflete os interesses de vocês? Será que o que está ali está de acordo com os seus valores? Se para você a família é um valor muito importante, será que quando você olha na sua agenda, ela está ocupando esse espaço de importância também no seu tempo? Né? Será que tem outras coisas que não sejam sono que você faz para descansar? Será que essas coisas estão dentro da sua agenda? Então, meu convite aqui para que vocês peguem a agenda do último 1, 2 meses, né? E deem uma olhada bem honesta. Como é que está a agenda? E será que isso aqui me representa? E aí, além disso, é a gente colocar momentos para se cuidar, né? Eu ouço muito, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou parar para descansar? Então, assim, gente, descanso não é merecimento e a gente não se cuida quando sobra tempo. Descanso é uma necessidade biológica, né? E a gente precisa priorizar o nosso cuidado e colocar ele todo dia ali na nossa agenda. Porque se a gente for esperar acabar a nossa lista de tarefas para se cuidar, a gente não vai se cuidar nunca, porque a lista de tarefas é infinita, né? Então é a gente ter atividades que são feitas com a intenção de se cuidar. E não tem nada de errado nisso, isso não é nenhum problema. Isso também é a gente estar se colocando num lugar de uma boa saúde física, uma boa saúde mental, para que a gente possa exercer o nosso trabalho com qualidade, para que a gente possa estar com a nossa família com qualidade, né? E aí vem a questão dos limites pessoais, né? Da gente entender quais são os nossos limites e conseguir comunicar esses nossos limites com assertividade, mas também com gentileza. A gente não precisa ser grosseiro e bruto para comunicar nossos limites, mas a gente tem que comunicar,
né? Então, por exemplo, o meu WhatsApp tem uma mensagenzinha ali que entra das 6 da tarde às 8 da manhã, que é o meu momento de descanso. A hora que alguém me manda uma mensagem, vai ali uma resposta automática. Ó, tô no meu momento de descansar, aproveita para descansar aí também. Né? A gente não se colocar o tempo todo disponível é a primeira forma da gente estabelecer um limite e encontrar espaços de cuidado para a gente mesmo no nosso dia a dia, né? Então, esse caminho ele pode ser feito de uma forma gentil, entendendo, gente, que situações estressantes, elas sempre vão estar presentes na nossa vida, não tem como a gente eliminar momentos de maior demanda, pressão no trabalho, mas sim tem como a gente aumentar os nossos recursos, aprender, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e é através desse colocar em prática as coisas que nos fazem bem que a gente consegue trabalhar sem ficar totalmente esgotado, acabado, não conseguindo dar conta de nada, né? Então é isso, tô deixando aqui os meus contatos, o Instagram, o @doutora Sangue Bom, podcast Desestresse, e o meu e-mail para quem quiser alguma coisa por e-mail, contato@reginachamum.com. E, gente, eu vou parar aqui para gente conversar um pouquinho, que eu vi que tem coisas no chat, queria ouvir vocês um pouco. Deixa eu ver as coisas que tem no chat. Dança, musculação, bordo, faz crochê. Pô. Nossa, Selma, que inveja de você. Quando usamos as mãos, descansamos o cérebro. É isso mesmo. Você sabe que a semana passada, como eu falei para vocês, né, eu tive uma semana que foi bem puxada. E aí hoje parece que o universo ficou conspirando aqui. Descansa, descansa, descansa. Então, eu não tinha muita agenda de trabalho. Acabou a luz na minha casa, então nem que eu quisesse trabalhar, eu não conseguia. E aí eu resgatei meus bordados aqui e passei a tarde hoje bordando, e isso realmente descansa muito a cabeça, né? E trabalhos E voluntários, posso como a te Selma falar, colocou ali, pode falar, fica à vontade. então, porque não, eu tô com artrite no joelho, começando a artrite na mão, e o médico falou, mexa com suas mãos e não pare. Porque quando você não se dá conta, a idade vai avançando. E a gente também não pode, tem que dominar o estresse, né? E Uhum. tudo isso que eu faço é recomendação dos meus amigos médicos da Unifesp. Selma, não para. Porque quando a gente envelhece, a gente para e não vai fazer mais nada, entendeu? Isso É, distrai. E fazer parte de um trabalho voluntário dentro de uma associação, eu também acho que esse olhar para o outro, a aula da gratidão, esse olhar para o outro, que você também falou na aula anterior, uhum, também nos ajuda muito, né? Então, sim, eu faço tudo isso que aparecer, eu vou fazendo, porque agora que minha vida está começando de um outro jeito, entendeu? Então, para quem é é. jovem, fica essa ideia, ela está começando de um outro jeito. Tem gente que faz 70 anos, faz 60 e se acha um velho. Não, ela está começando de um outro jeito. Então, o que eu te falei? Eu fui pra praia, passei uma semana, e o que eu fiz? Selma, Nada. seu áudio Fiquei tá muito brincando. ruim, Selma. Tá cortando. Eu não sei se você tá num lugar que tá com Jura? pouco sinal. Nossa, não tá, gente? Ou é só pra Agora tá mim bom, aqui? não tá? Tá cortando, tá picotando tudo. Jura? Aham. Mas a gente Oi, entendeu, Selma. Acho que deu para captar. Você tá nessa tá fase que bom. aposentou e tá trazendo atividades, resgatando, olhando a vida com um novo olhar, né? Acho que a gente pensar em gerenciamento do estresse é também isso, trazer um olhar novo e fresco para as coisas e, de fato, colocar conexão na nossa vida, colocar atividades que são atividades que descansam a nossa cabeça e também o nosso corpo são muito importantes, né? Acho Isso que é é isso. uma coisa. Eu peguei conchinha na praia, um monte, brincando, e tomei muita chuva porque não tinha o que fazer. Então, eu me senti uma criança, uma menina, brincando na praia e catando conchinha. Então, Res- eu acho que é brincar com a vida também alivia o estresse, né? É isso. resgatar essa coisa Obrigada, viu, lúdica. professora? Imagina, querida. Sim, é, Resgatar essa coisa lúdica que às vezes a gente vai perdendo, né? Ana, querida, diga.
Bom, boa noite. Tudo bom? Quanto Tá me ouvindo tempo? bem? Tô te ouvindo bem. Tô. Pois é, não pude estar nas anteriores, mas fui acompanhando também, né, pelo YouTube. É, não, eu queria comentar, assim, o quanto eu percebo na minha prática clínica que eu lido muito com muitas pessoas com quadro, né, ou que Hum. passaram por burnout, ou que estão à beira, pensando esse A momento Ana é que é o psicóloga, depois, gente. né? Eu sou psicóloga e eu vivi um burnout em 2016, 2017, e me deixou uma lesão por esforço repetitivo. Então, eu não uso computador, eu mudei completamente meu modo, né, de trabalhar, estava no mundo acadêmico, com, né, reconhecimento de excelência, mas... E aí eu fiquei 5 anos fora do mundo acadêmico por opção, não quis estar na docência e foquei na prática clínica. E eu percebo muito, assim, que as pessoas nesse processo, que passaram por esse processo, tem uma dificuldade da gente lidar com esse novo. Por isso que eu falo a gente, porque eu vivi essa fase também, de lidar com esse novo modo de existir, que não é aquele mesmo de antes. Então, mesmo quando a pessoa ela sai do quadro, assim, do pico, Uhum, né, do burnout, a gente fica tentando buscar uma vida próxima de antes, né? Então, eu conseguia fazer isso. E aí, por vezes, a gente vai se levando a um limite, mas é, que a gente sabe que a gente pode mais, né? Então, é uhum, muito comum escutar isso. Não, eu acho que eu posso mais, eu consigo mais. Antes eu fazia trocentas coisas. Mas você e seu corpo não é mais exatamente aquele. Então, como é que a gente faz ajustes, podendo olhar não para o que não pode mais, mas para o que pode, e que uhum, inclusive pode agora e que antes não era possível, né? Então, uhum, tem muita potência nesse depois do burnout que vai muito além do que a gente era antes e que uhum, levou. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar isso assim como possibilidades que a gente tem, né, que antes não eram possíveis e que, sim, a gente sabe que você mentalmente, muitas vezes, em termos de capacidade técnica, de habilidade, de manejo, você pode ir 95. A questão é, você precisa ir no 95? E o 95 é bom para você? Então, às vezes, é uma decisão muito difícil, mas é muito potente quando a pessoa escolhe dar um 40% em uma determinada atividade, e 40% não é ruim, né? É uhum. descobrir que pode ser muito bom e abre espaço para várias outras coisas. Era isso. E, Regina, obrigada, assim, sempre muito potente, assim, esses momentos aqui contigo, os textos que você compartilha. Obrigada, Ana. Obrigada pela sua fala. Eu acho que é isso mesmo, né? É, a gente olhar para esse lugar de o que que existe de diferente para cada um de nós a cada momento, né? Porque a gente vem com esses padrões já meio ali prontos, a gente vem com um padrão de como é ser médico, como é ser psicólogo, como é ser um profissional bem-sucedido, essas coisas elas ficam é, meio pasteurizadas, assim, né? A gente não se permite e a gente nem às vezes tem espaço muito para criar. Não, o que que para mim, Regina, é ser bem-sucedida? O que que para mim é ser uma boa médica? O que que para mim é ter uma saúde boa, né? Eu acho que essas reflexões elas precisam voltar muitas vezes na nossa cabeça até que a gente entenda qual que é o nosso caminho e que ele é diferente e único para cada um de nós, né? Mas até que isso aconteça, é muito legal a gente encontrar pessoas que nos apoiem nisso. E o que eu penso muito quando eu penso nesse grupo aqui é isso: são pessoas que estão olhando para um caminho muito parecido de pensar a saúde, né? E onde a gente encontra um espaço de trocas, em que cada um tem o seu jeito de fazer, mas que existe uma troca possível, né? Porque às vezes dá uma sensação de solidão, né, nesse caminho, e isso também acaba sendo muito estressante. Raquel, por favor. Oi, Regina. Olha, eu sou nova aqui no grupo, é minha primeira participação, mas é um assunto Bem-vinda. que, obrigada,
Minha irmã é médica, eu sou fisioterapeuta e osteopata, e ela que me introduziu no grupo, e eu já ouvi quase todos os seus podcasts, e estou assim, já quase me pondo na sua lista de espera do curso, mas ainda não pus porque eu preciso terminar esse último ano da osteopatia, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa que ficou em dúvida comigo, assim, eu trabalho muito com dor crônica com meus pacientes, né? E o Uhum, quanto que, assim, eu sempre pergunto para eles quanto que eles estão de estresse e ansiedade no meu questionário, na avaliação deles, né? uhum, E de 0 a 10, quase que a maioria deles estão de 7 para cima nos dois, né? O quanto que isso interfere na dor crônica desses pacientes e o quanto que interfere na melhora do caso deles, né? uhum. Interfere muito, Raquel. A gente sabe que o estresse prolongado, ele libera muitos mediadores inflamatórios. E essa inflamação crônica subclínica, ela piora os quadros dolorosos, né? Além disso, a resposta fisiológica de estresse, ela em geral vem com tensão muscular. Então, para quem tem dor, acaba tendo uma tensão adicional nas regiões da dor. E a gente tem vários estudos mostrando essa associação de escalas mais elevadas de estresse percebido, com piora de sintomas de enxaqueca, de fibromialgia, de várias doenças que têm como base a dor. E, por outro lado, também a gente tem muitos estudos mostrando que estratégias, que são estratégias que se opõem à resposta fisiológica de estresse, né, que fazem esse equilíbrio do estresse no nosso corpo, elas melhoram o quadro de dor. Então, a gente tem muitos estudos usando meditação, técnicas de atenção plena. E por que que essas técnicas melhoram a dor crônica? Primeiro, porque existe um relaxamento muscular. Então, a gente perde essa tensão muscular que muitas vezes está ali por uma postura antálgica. Depois, porque a gente tem na resposta de relaxamento induzida por essas técnicas, liberação de óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Então, as regiões com dor, elas vão receber uma quantidade maior de sangue e isso vai minimizar um pouquinho ali o acúmulo de radicais livres, de substâncias inflamatórias. E essas técnicas também são técnicas que diminuem a expressão de substâncias inflamatórias no nosso corpo. Então, a gente tem algumas vias fisiológicas pelas quais essas estratégias de gerenciamento do estresse aliviam a dor, mas a gente tem uma coisa também, Raquel, e que daí eu acho que é o mais relevante para pacientes com dor crônica, que é a pessoa conseguir ter uma relação diferente com a sua dor. Ela conseguir desconectar a resposta emocional da intensidade física da dor. E com isso ela vai aprendendo a lidar com a dor. Então, às vezes, a dor, ela persiste ali, mas a pessoa consegue olhar aquela dor de um outro jeito, ela consegue se relacionar de uma outra forma. E com isso ela ganha muita qualidade de vida. Então, a gente tem sim um aspecto biológico, fisiológico, mas tem esse aspecto psíquico que eu acho bem importante no paciente com dor crônica. Legal, doutora, obrigada. É muito Imagina. nesse caminho que eu vejo esse olhar para a dor do paciente. E muito legal ter te encontrado para compartilhar isso. Bem-vinda, seja bem-vinda sempre aqui. Obrigada, obrigada. Ó, a Tati colocou ali no chat também, ela é médica do trabalho e seguir os critérios técnicos para o diagnóstico, né, Tatiana? Isso é muito importante, porque até, você me corrija se eu estiver errada, quando a gente fala de condições ocupacionais, esse funcionário, ele depois de alguns anos, ele ainda pode acionar a empresa por isso, né? Então, a gente precisa ter um diagnóstico correto, até por essa questão legal, né? E a gente entender que nem tudo é burnout, que muitas vezes antes desse diagnóstico ser feito, a gente já pode atuar de várias formas para minimizar esses impactos do estresse crônico, da depressão, dos transtornos ansiosos, né? E tem muita estratégia não farmacológica que funciona muito bem. Muitas vezes a gente precisa do remédio também, e que bom que a gente tem eles por aí para nos ajudarem, né? Então a gente
entender bem essa condição e estar mais atento para ela e para um correto diagnóstico, eu acho que é bem importante, né? Mas o fato não é porque não é burnout que a gente também não precisa cuidar, não precisa prevenir, não precisa conservar a nossa saúde, a nossa energia, né? Não é porque eu não tenho burnout que eu vou viver esgotada, então, e sempre correndo atrás do prejuízo, né? Muito bom, turma, muito bom. Um tema um pouquinho mais Regina, denso hoje, né? Oi, Ana. só queria pontuar que eu comentei com relação a essa comentário, né, da Tatiana, que Hum, muitas vezes a gente, eu percebo isso, né, eu supervisiono psicólogas também, e há uma percepção de que, assim, o burnout é quando a pessoa já parou, então a pessoa travou e não tem mais condição de seguir, e aí muitas vezes, se a pessoa está sendo acompanhada só na psicoterapia, deixa de ter o registro e a documentação através, né, de relatórios, de atestado, né, de 15 dias a gente pode dar, do encaminhamento para outros profissionais, de que tem uhum, algo muito grave ali acontecendo. Então, sim, já teve situações onde a própria pessoa, ela era, ué, mas como é que eu pifei do nada? Então, não foi do nada, foi toda uma construção, e é muito importante que outros profissionais tenham essa troca. Então, inclusive, né? Médica do trabalho, eu topo super conversar, porque tem alguns casos que envolvem boa, assédio, que envolvem burnout, outros que não envolvem, né? Que envolvem uma sobrecarga de um modo geral, assim, e que fazer essa ponte, assim, esse olhar, né, estratégico, assim, é uma coisa muito necessária. sim, sim. E também lembrar, né, gente, só para a gente finalizar aqui, que a gente é super importante a gente cuidar dos nossos pacientes e olhar para eles sim, mas muito importante a gente se olhar e a gente se cuidar, né? Então, acho que o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje é para que cada um possa fazer uma reflexão sobre si, sobre como é que tá e o que, que precisa aí de próximos passos para a gente se manter saudável. Oi, Regina, posso Valéria. falar só uma Claro. coisa? Eu quero agradecer a sua aula, super bem-vinda e muito generosa, né, em explicar. O artigo foi muito bom, muito legal. E também quando você coloca que você fica estressada, então isso também a gente se sente mais próxima, porque muitas vezes a gente não percebe o estresse. É. Ele vai acumulando, vai acumulando. Eu tive vertigem há uns 15 dias atrás, mas quando me disseram que era estresse, como assim? Eu estou estressada, eu faço yoga, eu Exato. gerencio, eu leio, e muitas vezes a gente não se percebe. Então, é importante essa autoobservação que você coloca, para que a qualidade de vida se mantenha, né? E obedecendo os limites da gente, não é? Eu acho que isso é É, super importante. e acho que a saúde sendo pensada nesse processo dinâmico, né? Que não é o tempo todo que a gente está bem. A gente está bem, a gente cai, a gente está bem, a gente tá cai, mas a gente consegue perceber mais rápido e é mais fácil voltar para o nosso estado de equilíbrio quando a gente tem essa observação, né? Quando a gente Sim, não se sim. observa, às vezes a gente demora muito para perceber, e aí o caminho de volta ele é comprido, É mais né? longo, É, exato. É. então Mas a muito gente ter essa obrigada, super muito bom te observação ouvir. e obrigada, e tá sempre se cuidando, né? É importante. Ah, e eu mandei lá na turma, né, um questionáriozinho também, para quem quiser testar, se observar, acho que vale, né? Gente, obrigada, obrigada pela presença de todos e a gente vai se mantendo em contato lá no grupo, tá bom? Mando notícias de próximos encontros. Beijo, gente. Boa noite.